Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas Gerais. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Apresentam Participação e Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. Órgãos gestores, com Kátia Ferraz Ferreira, presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Tudo bom, gente? Meu nome é Kátia Ferraz Ferreira, eu sou presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. E aqui, representando o Conselho, a gente vai falar mais um espaço de participação, que são as conferências que estão sob a nossa responsabilidade, fortalecer e fomentar a política para a pessoa com deficiência. Bom, gente, conte como surgiram esse espaço de participação. Ele surgiu a partir da Constituição de 88, que ela é conhecida no Brasil inteiro como Constituição Cidadã, e nessa Constituição a gente tem esses espaços que são os conselhos. Os conselhos são os grandes espaços de participação da população, onde o poder público também acolhe as reivindicações da sociedade, né? Da sociedade dentro de alguma temática de interesse para a discussão e formação de política pública. Bom, os conselhos eles estão inseridos dentro do executivo, que é a porta aberta onde o executivo com essa porta aberta, o executivo ele vai entender, vai tentar formatar e vai tentar encaminhar as deliberações e os pedidos que a sociedade pretende para melhorar a política de cidadania. A conferência é um dos instrumentos previstos e que vem acontecendo ao longo dos anos, onde a sociedade, muitas vezes a sociedade que está fora às vezes dessa qualidade de conselheiro, ela participa, ela leva suas reivindicações, ela constrói um projeto de participação, ela traz sugestão, seja para sugestão de política pública para o executivo executar e formatar, seja para o legislativo pensar num projeto de lei. Então, nós temos esse instrumento da conferência. Então, o instrumento da conferência é esse espaço na qual nós estamos agora dando toda essa força. E os conselhos têm a grande responsabilidade de verificar e averiguar a execução dessa política, através dos seus conselheiros, que têm um mandato, dependendo do regimento interno do Conselho, eles têm um mandato durante algum tempo para poder orientar e cobrar e fiscalizar, fazendo o controle social com a participação da sociedade. Então, nesse sentido, o que eu venho trazer? Que essa temática desse segmento que ainda encontra-se à margem da sociedade, quando a gente pensa em exclusão social, a gente pensa naqueles que estão na situação de vulnerabilidade. Então, exclusão significa pessoas que estão fora de uma reflexão maior de sociedade, seja mulher, seja a questão racial, seja a questão homoafetiva, a questão da idade. E nesse meio de vulnerabilidade estão as pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência é um segmento onde ele tem toda uma formatação de uma realidade da sociedade. Temos incidências de deficiência que hoje a gente chama com essa reflexão. Pessoas que são vítimas de acidente de trânsito, pessoas que são vítimas de violência urbana, a questão do envelhecimento traz uma questão da deficiência e a questão genética também, que hoje é uma incidência menor, porque hoje a medicina evoluiu e tem um cenário de qualidade de vida para trazer para essas pessoas. Então, nesse sentido, hoje, com essa reflexão de sociedade, a gente construiu dentro da Convenção da ONU pelos direitos da pessoa com deficiência e agora a recente lei aprovada pelas duas casas legislativas, que é a Lei Brasileira da Exclusão, não é estatuto, é Lei Brasileira da Inclusão, na qual as pessoas com deficiência, com a sua característica
intelectual, física, auditiva e visual, quando elas se encontram com alguma barreira ante a sociedade, a sua deficiência é maior ou menor incidência com relação ao exercício da cidadania. Então a nossa participação ela se encontra nesse sentido. E nossa luta para sair da invisibilidade, ela começou em 81 com as pessoas com deficiência indo para a rua pedindo acesso ao serviço, pedindo o direito de participar, o direito de se empoderar e de usufruir do serviço, de querer escola, de querer trabalho. E nesse sentido conseguimos várias conquistas ao longo dos anos. E hoje a gente quer, desse segmento, nesses espaços, conseguir falar que as pessoas com deficiência são sujeitos de direito, precisam ser empoderadas. Nós estamos relegando totalmente o paternalismo, o assistencialismo. Não queremos pessoas respondendo por nós, mas pessoas e serviços que nos ouçam diretamente, que nos ouçam e nos atendam. Somos hoje colaboradores do desenvolvimento de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que sempre quer progredir. E nesse sentido não aceitamos mais essa segmentação. Estamos inseridos nesse propósito. Então vamos pensar neste segmento como aquele que quer falar dos seus direitos. Usem os espaços da conferência para determinar tudo aquilo que vocês desejam que o poder público execute, seja executivo, seja legislativo, acionando principalmente os conselhos, que é o nosso papel, na qual nós nos desdobramos, sem nenhuma remuneração, mas com toda a convicção de exercer um papel importante de relevante serviço à sociedade. Nessa conferência, cada um de vocês tem essa responsabilidade. E no que for preciso, a gente, como Conselho Estadual, como conselheiros, estaremos auxiliando. Boa sorte, muito obrigada. É porque a primeira conferência foi em 2006, quando começou o Estatuto. Exatamente. Bom, gente, hoje nós tivemos uma grande conquista na instância federal, que foi a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Essa história da Lei Brasileira de Inclusão começou em 2006 e coincidiu também junto com o acontecimento da primeira Conferência da Pessoa com Deficiência, né, onde foi instalado esse processo e a partir de toda a movimentação da sociedade, toda a movimentação do segmento, ele conseguiu ser instituído. A conferência e a discussão que na época ainda se via como estatuto da pessoa com deficiência, porque se imaginava ainda um cenário de assistencialismo, de pessoas que precisavam ser protegidas e precisavam ser tuteladas, né? Nesse processo todo, que foi moroso, aconteceram vários eventos intermediários, como as outras conferências, visto que estamos hoje na 4ª Conferência Estadual. Algumas cidades estão na primeira e na segunda, como as cidades que eu já tive o prazer de visitar. E nesse meio tempo do acontecimento das conferências nas várias instâncias, nós tivemos também a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde teve a ampla participação da sociedade civil e de instituições e pessoas do segmento. Então, nesse sentido, houve uma construção. No momento em que percebemos em que nós não precisávamos mais ser tutelados e ter mais pessoas respondendo pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, nós conseguimos trazer nova reflexão, na qual tirava-se o pensamento de estatuto que instituía proteção, assistencialismo e até mesmo, se vocês imaginarem, um estatuto é uma norma de como as pessoas funcionam. Então, quer dizer, as pessoas não funcionam daquela forma. Nós somos cidadãos com uma diversidade grande, dentro da linha dos direitos humanos, dentro da linha da cidadania, da diversidade.
Então, pensando nisso, pensando em termos de direito à escola, direito ao trabalho, a uma moradia digna, é que nós conseguimos construir propostas, conseguimos acionar as instâncias de participação para que a gente conseguisse ser ouvido e querer todos os nossos direitos sendo cumpridos, seja em programas de governo ou até em legislação. Então nós tivemos hoje a Lei Brasileira da Inclusão, que pegou várias legislações, refletiu em cima delas e construiu um preceito legislativo, ao qual foi uma resposta do legislativo brasileiro a todas as reivindicações do segmento da pessoa com deficiência, né? Mesmo existindo a convenção. Então, é um resultado de um comportamento da sociedade brasileira, do legislativo brasileiro. Então, dessa forma, é muito importante que vocês se apoderem dessa legislação, se apoderem, conheçam. Essa conferência é a conferência do conhecimento, é a conferência da informação, é a conferência na qual as pessoas precisam se apoderar. Tudo isso que está acontecendo é de cada um de nós como cidadãos. Então se apoderem, tenham um bom trabalho, os meus votos de sucesso, e estaremos encontrando as demais conferências, a estadual e a nacional, se Deus quiser. Bom trabalho para vocês e muita força aí, que estamos totalmente à disposição de vocês. Obrigada. Etnia, raça e gênero, com Eustáquio José de Oliveira, membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a este momento. Estamos aqui para nós falarmos um pouco sobre nós, seres humanos. Quem sou eu? Será que eu sou um homem ou sou uma mulher? Sou homossexual? Sou gay? Sou lésbica? Qual que é a minha opção sexual? Bissexual? Afinal de contas, eu sou branco ou eu sou negro? Eu tenho um braço? Não tenho dois? Onde que estão as diferenças? Quem que eu sou, afinal de contas? Eu sou velho ou eu sou novo? Eu sou uma criança? Quem sou eu? Um ser humano. Nós somos pessoas com deficiência ou sem deficiência, independente da minha opção sexual, independente da minha cor, da minha pele, do meu sorriso ou da minha cara fechada. Sou ser humano. Como ser humano, eu posso ou não ter deficiência. Posso ser uma pessoa alegre ou uma pessoa triste, com uma perna ou sem uma perna. Qual que é a diferença? A diferença sou eu. O que eu faço? Eu reclamo, eu aceito, eu ajudo, eu participo. A conferência. Quando na conferência nós falamos da diversidade sexual, quando nós falamos do gênero, quando nós falamos da raça, nós não podemos separar as coisas, nós não podemos nos separar, nós não podemos nos excluir ou incluir, porque nós somos o quê? Nós somos simplesmente seres humanos. Somos pessoas, cada um com sua particularidade. Eu sou mais gordo ou menos gordo? Sou ser humano. Isso é importante. É fundamental nós entendermos que, dentro de todo esse processo, nós temos que discutir. Discutir o quê? Aonde que está essa transversalidade? Minha como ser humano. Vamos pensar com calma. Eu tenho direito a uma política de negro, uma política de mulher, ou eu tenho direito a uma política de pessoa com deficiência? Aí eu vou lá na minha casa. Lá na minha casa eu tenho meu pai e minha mãe. Quem que manda mais? É meu pai ou minha mãe? Quem que decide as coisas? Meu pai e minha mãe. É pro meu melhor. Ali tem a transversalidade. Porque tem as coisas que meu pai faz, tem as coisas que a minha mãe faz. Então tem as políticas das mulheres, tem a política da pessoa com deficiência. Mas qual que é mais forte?
Qual que manda mais? Na minha casa, quem que manda? Meu pai ou minha mãe? Existe um consenso. Existe aquele momento em que é necessário seguir um direcionamento maior. Ou seja, eu tenho que entender que, antes de mais nada, como ser humano, dentro dessa transversalidade de todas essas políticas que nos atendem, qual delas que está no momento certo em que eu devo ser atendido? Porque, antes de mais nada, eu tenho que chegar lá como pessoa que precisa de alguma coisa. E essa alguma coisa que eu preciso, qual que é a melhor política? Isso tem que ser entendido. Porque se eu pegar situações simples, como por exemplo, vários casos, vou citar uma mulher. Uma mulher numa situação de vulnerabilidade, uma vulnerabilidade sexual, um caso em que para ela foi sério, foi crítico. Qual delegacia que ela vai? Delegacia da mulher? Delegacia da pessoa com deficiência? Quem vai atendê-la? Nós não estamos discutindo uma questão da deficiência dela. Isso tem que ser entendido na transversalidade. Isso tem que ser entendido nas políticas públicas. Nós estamos discutindo a questão do que aconteceu. E essa questão do que aconteceu, qual é a política pública mais indicada? Porque se nós formos pensar assim, então, a pessoa com deficiência ela é tudo e ao mesmo tempo ela é nada. Porque eu tenho deficiente gordo, tenho deficiente magro, deficiente mulher, deficiente com opção sexual diferente, criança, jovem, adulto, velho. Ou seja, se é uma política para uma pessoa idosa, aonde a questão que está sendo tratada, ou como cobrança, ou como sugestão, ou como proposta, é uma questão que envolve a questão idoso, é diferente de uma questão pessoa com deficiência. Agora, se é uma questão que envolve pessoa com deficiência, idoso, essas duas têm que estar juntas. As duas políticas têm que caminhar juntas, têm que pensar juntas no que é melhor para esta pessoa, para este ser humano. Então, muitas vezes a gente usa no segmento da pessoa com deficiência nada sobre nós sem nós. Porque se eu vou falar da saúde sem entender as questões da pessoa com deficiência, se eu vou falar da educação sem entender as questões da pessoa com deficiência, sem ouvir, nós temos que ouvir as partes interessadas, independente de se ter deficiência ou não. Isso é uma regra, isso é uma ética. Quando eu vou tratar de qualquer coisa, eu tenho que ouvir as partes interessadas e procurar colocar isso tudo num conjunto da melhor proposta, do melhor caminho em que eu consiga atender a todos. E aí, quando eu volto a afirmar nada sobre nós sem nós, por que nós não estamos aqui? Por que nós não somos vistos como nos países europeus somos vistos? Muitos amigos meus já falaram que lá você encontra pessoas com deficiência, lá existem pessoas com deficiência. E aqui, onde nós estamos? Quem que é o responsável? Você acha que você é o excluído? Você é? Ou é você que está se excluindo? Quem exclui quem? Quem tem que fazer o quê? É certo eu ficar na minha casa apontando o dedo? Isso está errado, isso não é certo. Tem 3 aqui para mim. O que eu estou fazendo? Além de parado no meu canto falar. Cadê as minhas atitudes? Cadê a minha participação? E quando eu falo de atitude, eu falo de participação, eu não falo de reclamação apenas. Eu falo de colaboração, de participação. A conferência é um espaço maravilhoso para isso, onde nós podemos ouvir e ser ouvidos, contribuir e receber contribuições. E aquilo tudo vem como propostas para o nosso município, o nosso estado, a nossa união, o nosso judiciário. Concordo plenamente que várias e várias pessoas podem simplesmente não dar atenção a isso, mas existem aquelas que dão. E aquelas que dão vão fazer um trabalho muito melhor
com a nossa participação. Nosso muito obrigado. Interação entre poderes, com Kátia Ferraz Ferreira e Eustáquio José de Oliveira, presidente e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Nós temos os 3 poderes. Nós temos o legislativo, nós temos o executivo, nós temos o judiciário, né? Não importa se é na minha cidade, se é no meu estado ou se é na União. Nós temos todos os 3 poderes. No legislativo, nós temos lá as leis, nós temos lá os vereadores, os deputados, os senadores. E aí, o que é que eles estão fazendo? Como que isso tudo funciona? Eustáquio, é interessante como a gente às vezes não tem essa lucidez, essa clareza, e a gente nesse exercício nosso como conselho, a gente vai aprendendo aos poucos, e a proposta aqui não é aprender, né, com o que a gente pode passar. Por exemplo, na sua cidade, você tem uma legislação que determina a questão do passe intermunicipal, o passe municipal, aliás, né? Uhum. Então, na minha cidade nós temos. Quem que foi que fez? Foi um vereador. Poderia ter sido feito a partir do prefeito, né? E já no caso no estadual, nós temos o passe intermunicipal, que foi uma legislação que foi construída pela Assembleia Legislativa. Você lembra disso? Exatamente. Né? Nós temos depois outras políticas em âmbito federal, a da assistência, a da saúde, a da educação, né? Né? E aí, nesse caso, quer dizer, nós temos completamente que tudo aquilo que eles fazem pensando na população. Mas nós temos lá também o executivo, que é o prefeito, que é o governador, o próprio presidente, quer dizer, eles podem levar uma lei, mas quem que administra a nossa cidade? Quem que administra o meu município? Quem que administra o meu estado? É o executivo. E ele faz isso sozinho? Como é que funciona todo esse processo? O executivo, né, o prefeito, que é eleito também, né, que a gente chama majoritário, também pelo voto direto, né, ele está ali porque as pessoas confiaram nele para gerenciar a sua cidade. Da mesma forma como o governador em nível estadual e o presidente da República, né? Então, a gente quer uma cidade melhor, que sim, nós queremos uma cidade melhor. Como o nosso conselho, por exemplo, é composto de pessoas de várias localidades, tem você de Ipatinga, tem os colegas de Itaubim, do Triângulo Mineiro, eles trazem a demanda das cidades dele, naquilo que não dá para resolver na cidade, eles entendem, assim, vamos ver se na instância estadual, através da participação do conselho, nós com essa responsabilidade de conselheiros, podemos levar para o governador ou instância maior, ou ainda lembrar ainda na instância inferior o prefeito, falar assim, olha, a sua cidade precisa disso, estamos dando apoio, né? Então as pessoas conversam entre si. E a gente tem todo esse espaço de participação, que é além disso, né, a gente falando aqui, lembrando do legislativo, a gente tem dentro do legislativo que não é só a casa onde os legisladores decidem. A gente tem audiência pública, nós já participamos de audiência pública, né, ações populares, né, que às vezes acionam o executivo ou o legislativo para poder discutir a questão de gestão dentro de uma instância que o pessoal vê como própria, como adequada, né? Nós já participamos demais disso, né? Agora, quando você coloca essas coisas das participação disso tudo, nós lembramos também do outro poder, que é o poder judiciário. Por quê? Como é que funciona isso tudo? Quem que acompanha? Quem que fiscaliza? Eu posso fazer o que eu quiser, da maneira que eu quiser? A gente vê tanta cobrança, tanta coisa errada ali sendo mostrada, sendo corrigida, sendo ajustada. Quer dizer, esse poder judiciário, como que eu vou conseguir enxergar ele de uma forma simples com essas ações dele lá na minha cidade, no meu estado, lá em Brasília, na União?
consegue me facilitar nesse entendimento? Olha, o Poder Judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com outros tipos de ações próprias da Justiça, porque o que acontece? Quando o Legislativo ou o Executivo não entendem uma demanda de direitos desse segmento das pessoas, eles acionam sim a Justiça, achando justo ter alguém que possa, em termos de verificar a legislação, defender um desejo. Defender um desejo através de um promotor de justiça, através de uma ação civil pública, para acionar qualquer das instâncias. E a gente tem as instâncias, que no caso do judiciário, ele tem instância estadual e federal, não no municipal. Então o estadual também cuida do municipal, porque o judiciário é diferente do executivo, ele trata da justiça. E nós temos ainda um outro espaço de participação, onde a gente pode acionar, que não faz parte do judiciário, que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública não faz parte. O Ministério Público ele está dentro do judiciário, mas a Defensoria Pública é um espaço onde as pessoas acionam os advogados pagos pelo governo para poder defender os direitos. Então, que eles acionam a justiça. Então, nesse sentido, nós temos esse instrumento. Quando ninguém entende, a gente recorre ao Poder Judiciário. Agora, em tudo que nós estamos conversando aqui, eu estou entendendo o seguinte, que o legislativo é uma coisa, o executivo é outra. Um não interfere no outro. A mesma coisa o judiciário. São independentes em todas as suas ações, suas execuções. Um não manda no outro. E essa junção dos três que contribui para melhor a administração da minha cidade, do meu estado, do Brasil como um todo. Importante lembrar que eles funcionam de maneira independente, mas o legislativo ele fiscaliza as ações do executivo para a execução da política pública. E o executivo pode acionar o legislativo para a formatação de alguma lei. Então, eles funcionam de maneira independente, mas um colabora com a atuação do outro. E a justiça está ali sempre pronta a atender o cidadão. Então, isso é fundamental para nós trabalharmos na nossa conferência. Esse entendimento nos deixa claro saber o que propor ou o que cobrar e a quem. Isso, exatamente. Vamos dar um exemplo aqui, eu só quero dar um exemplo de políticas, que são muito pertinentes. Políticas, política da Previdência, é uma política nacional. A gente querendo alguma alteração no sistema previdenciário, a gente pode acionar a questão em instância federal. Não adianta eu cobrar do meu prefeito isso. Não adianta cobrar do prefeito. Na política da educação, temos o Plano Nacional de Educação. A gente pode, o gestor da política da educação são as instâncias. Por exemplo, a educação tem toda uma atuação, tem o plano, mas você tem até uma escolarização, a competência do município e na outra a competência do estado. E todas devem trabalhar em favor da educação geral do cidadão brasileiro. Então, eles na competência, eles executam isso. Ele executa essa política, por exemplo. A política de saúde também, ela é gerenciada ela é através do Fundo Municipal de Saúde, por exemplo, em cada município. No estado você tem o plano estadual de saúde e na federação é a federação que acompanha tudo isso. Então todas essas políticas que são políticas já reconhecidas pela Constituição, elas conversam nesse sentido, conversam nessa participação. E isso é muito bom para a gente poder conhecer isso e saber o que a gente vai pedir na conferência, que é o espaço onde a gente quer trazer políticas sérias e saber que a gente quer aprender e propor para os poderes. Um bom trabalho para nós, então. Para todos nós. Kátia Ferraz Ferreira, presidenta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Minas Gerais. Oi, gente, tudo bem? Eu quero deixar um abraço para vocês. Eu gostaria de estar com todos vocês, porque o propósito desse vídeo é porque nós não podemos estar em todo o estado de Minas Gerais, apesar de ser a nossa vontade falar com vocês, falar diretamente, olhando para cada um de vocês.
e o propósito é trazer informações sobre a conferência, um novo modo de pensar, de trazer informações precisas para que vocês consigam construir propostas execuíveis, né, que sejam reais para as localidades e que vocês possam trazer os anseios de vocês para o Estado e a gente levar para o governo federal. Então a nossa intenção não é uma situação de conforto, é uma situação em que estamos expondo o nosso desejo de estar, estamos usando esse sistema tecnológico para que vocês usufruam das melhores informações possíveis. A gente tem essa mídia que nos favorece, a gente não está olhando nos olhos, mas eu quero que vocês tenham certeza que a gente se importa com cada um de vocês. E nesse sentido, vamos fazer todos uma boa conferência. Eu desejo o melhor trabalho para vocês. Se fortaleçam nas suas cidades e fortaleçam na questão do controle social. Acionem todas as instâncias, acionem os poderes que podem e que devem ajudar no crescimento da sua cidade, do nosso estado e do nosso país. Um grande abraço, muito obrigada. Realização: Conselho Estadual de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Subsecretaria de Participação Social, Núcleo de Participação Digital. Imagens de streaming foram utilizadas nesta produção. Belo Horizonte, julho de 2015.